Pronto, agora temos a gravação iniciada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui dar início à sessão de Geotecnia 1, do nosso quarto simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, da UFRN, o SIMPEC. E estamos agora, vou passar rapidamente a palavra ao professor Yuri, que é o presidente da sessão, né? Não da sessão, mas da apresentação, da defesa de projeto. Desculpa, eu falei e com o microfone fechado. Vou repetir o que eu falei, desculpa. O Alisson vai iniciar a apresentação Eu perdi dele. a conexão. Você quer voltar, Estão me Fagner? ouvindo novamente? Sim. Bom, eu vou falar novamente o título da Normalmente apresentação, melhora a qualidade da... porque eu estava com o microfone fechado, estava falando com o microfone fechado. Então, boa tarde. O Alisson vai começar a apresentação dele, cujo título é Modelos Físicos Laboratoriais para Investigação de Encontros de Pontes Integrais sob ciclos de deslocamentos laterais impostos. Então, Alisson, você pode ficar à vontade para iniciar a sua apresentação. Alisson, acho que você precisa abrir o microfone. Está me ouvindo agora, professor? Sim? Pois bem, então eu vou começar... Ok, então minhas desculpas, né, nesse transtorno inicial, vou aqui ligar meu cronômetro e vocês estão vendo minha apresentação aí, né? Bem, só pro forma, né, vou dizer o título, apesar que o professor já mencionou. Meu nome é Alisson Henrique Avelino Bezerra, o meu orientador acabou de se apresentar, doutor Yuri Daniel Jatobá Costa, co-orientadora nesse trabalho, né, a doutora Karina Maia Lins Costa, e o título o professor acabou de dizer, né, e está descrito aí, né. Bem, a ideia que tenho eu vou transcorrer como se fossem os tópicos do projeto, mas eu acredito que fique melhor o entendimento. Né. Bom, como se falou em pontes integrais, né, pontes convencionais e pontes integrais, né, para a gente primeiro se situar no que seria isso, né. As pontes convencionais são aquelas que fazem uso em seu projeto, em sua execução, tá, de juntas aqui na superestrutura, né, no tabuleiro da ponte, de juntas de dilatação, bem como de aparelhos de apoio, tá bem? Diferentemente, lógico, das pontes integrais. Cabe ressaltar que esses elementos, eles não possuem, tá, a mesma vida útil, independente do material elastômero ou até mesmo metálico ou outro material, não possuem a mesma vida útil, tá, que a estrutura em si, que o restante da estrutura. E isso gera o quê? Isso vai gerar manutenção, reparos, e muitas vezes a permuta, a troca desses elementos, né? Essa necessidade vai surgir, que por sua vez acarreta, lógico, custos, né? Menciona-se também, lógico, bom ter em mente, a questão da eficiência no sentido rodoviário, né? Uma vez que você, para realizar tais atos, de manutenção, reparo e troca, você, em parte ou em todo, você, por um dado momento, você deixa de utilizar, a sociedade deixa de ter uso daquele elemento, daquela ponte, no caso, né? Acrescenta-se a isso uma coisa muito interessante, ou, aliás, muito importante, que é a questão da sustentabilidade, né? Uma vez que a ponte integral ela não faz uso dos elementos desses elementos citados, aí juntas de dilatação e os aparelhos de apoio, tá? Isso vem a contribuir de uma maneira positiva, né? A sustentabilidade é menos materiais no uso e durante a vida útil, tá, dessa estrutura, tá bem? E foi isso, então, né, essa série de fatores, foi essa série de fatores que levaram, né, os pesquisadores, os engenheiros pesquisadores, a se debruçarem, a procurar entender melhor o comportamento desse tipo de estrutura, né? Tanto em termos estruturais como a interação solo-estrutura, né? Tá bem? Bem,
ainda dentro desse primeiro tópico, né, vamos falar de uma coisa importante, que é a movimentação cíclica, né? Como qualquer outro elemento que está sujeito à energia térmica, né, fisicamente, isso é lei básica física, vai ocorrer com o ganho da energia térmica, né, a expansão do elemento, a dilatação, fisicamente falando, e a contração quando for o inverso, né, a retirada daquela energia térmica. Não seria diferente com esses elementos, né? Aqui a gente tem até uma figura bem próxima do encontro de uma ponta integral, aqui é a semi-integral, como mostra a figura, mas vocês há de notar que como não há junta aqui, não tem nada, é um elemento, né, único aqui, monolítico, uma vez que essa estrutura aqui recebe energia térmica, quando ela dilatar, quando ela expandir, não tem como, né? Ela vai forçar a reagir com esse talude de encontro, um encontro normal de uma ponte, né? E do solo, tá bem? Logicamente, fisicamente falando, existe a questão cíclica, pode ser alternada ou flutuante, como mostra aqui. Aqui seria mais uma irregular, né? Afinal, não são perfeitamente iguais esse movimento. O projeto vai fazer uso dessa técnica, né, da correlação de imagem digital, técnica CID, só uma abordagem bem superficial para dar um entendimento da pesquisa, né, com a câmera especializada, né, e por meio de software, vai haver a discretização das posições de um determinado subset, que é uma parte da imagem que a câmera capturou, né, e vai ser com a discretização é o que vai ser posto, esses elementos vão receber eixos coordenados e uma intensidade, cada pixel dele vai receber uma intensidade, numa escala de cinza, né? E o programa vai pegar a imagem anterior ao carregamento e consequente deslocamento, né? E posterior ao deslocamento. E assim tentar visualizar, né? O programa vai tentar visualizar como ocorreu o deslocamento desses pixels que ocorreram, tá bem? Mostrando assim o deslocamento da estrutura. Outro fator motivante muito importante, né, é o entendimento, a melhor compreensão da interação solo-estrutura, né? Ora, mesmo de forma ampla, né, não só de pontos integrais, mas em qualquer elemento de engenharia que esteja no solo, vai haver, é lógico, uma interação ou em maior ou em menor escala no contato solo-estrutura, tá bem? Porém, realça-se que nesse tipo de estrutura, né, nas pontes integrais, essa interação é mais significativa, porque como foi falado anteriormente, né, as imagens mostram bem aqui, não tem como, vai haver a movimentação devido à temperatura, né, a absorção e a perda da energia térmica vai gerar essa movimentação, e isso vai acarretar em efeitos nesse encontro, né. Aqui está um pequeno exemplo, né, por exemplo, poderia ser uma deformação aqui nesse encontro aqui, o solo poderia fazer esse vazio, como realmente muitos autores mostram, né, alguns chamam até de calha de recalque. Aqui tem uma laje de aproximação, de transição, mas nos experimentos, por exemplo, aqui por vezes cria-se também um ressalto, né, uma elevação, né, e esse entendimento é muito importante, né, o efeito por exemplo, do arqueamento do solo nesse contato com a estrutura, o ratcheting, a densificação que ocorre em algumas partes desse solo, enfim, esse entendimento, né, não como um todo. Como objetivos gerais, né, nós temos o objetivo geral do projeto, tá, que é estudar os efeitos de deslocamentos cíclicos, desculpe, aqui faltou, laterais, impostos por variações térmicas, né, da superestrutura, isso no comportamento dos encontros das pontes integrais. E por meio de ensaios, eu vou até frisar mais essa parte, por meio de ensaio, desculpa, eu fui ver se a bateria estava arriando. E por meio de ensaio em modelos físicos laboratoriais em escala reduzida. Veja bem, aqui já deu a entrada para o próximo item, né? Que dentro dos objetivos específicos, né, inicialmente é exatamente a construção desse aparato, né, desse modelo físico, né, em escala reduzida,
de tal forma que venha a simular, né, as possíveis movimentações, né, oriundas da energia térmica, né, dos deslocamentos, da dilatação e da contração, tá, da ponte, que por sua vez, né, o encontro vai se movimentar também. Então, imagina só, pode haver uma mudança mais parecida com a rotação, tá, o movimento mais rotacional, mais translacional, ou um mix, de maneira, né, que esse modelo venha a reproduzir da maneira mais fidedigna possível esses tais movimentos. Tá? Também, lógico, tem como objetivo o estudo e entendimento, né, do comportamento das tensões e deformações desse solo contido nesse modelo, né, tá? Logicamente, para fazer dos fatores de escala e ver como se comportaria o solo, né, na obra real. Né, a variação do empuxo, né, de solo da terra, né, o acúmulo de deformações plásticas e os possíveis mecanismos de rupturas que se desenvolvam nessa amostra, no solo. Tá? Faz parte também do objetivo específico avaliar como a amplitude e o número de ciclos, né, tanto a amplitude como o número de ciclos, o grau de compactação do solo, né, entre outros fatores, como isso altera a dinâmica dessa interação, isso, lógico, após os diversos ciclos, né, de compressão e de descompressão, né, lateral do solo. Tá bem? Bom, a questão de materiais e métodos, eu já estou falando da caixa, né, que é o modelo, né, aqui eu chamei de caixa metálica, mas seria o nosso aparato, o modelo, né. A caixa metálica vai ser executada, como mostra aí o texto, né, em metal, né, e com uma das faces em acrílicos. Uma dessas faces metálicas vai ser uma face móvel, né, que é exatamente o que vai permitir, né, copiar os movimentos do encontro da ponte. Tá? Essa face em acrílica, né, é mandatório porque, como vai se utilizar a técnica CID, né, precisa-se haver uma face que a câmera possa fazer a fotografia, né, possa fazer as imagens. Né? Apesar que ressalta-se que, apesar disso, muitos autores, em seus trabalhos, têm utilizado face acrílica, mesmo sem a técnica CID, para uma melhor visualização, né, do comportamento do solo. Alguns, por exemplo, botam folhas milimetradas por trás do solo ou adesiva a face por fora de maneira milimetrada, né, de forma que possa visualizar melhor as deformações e o comportamento, a movimentação. O sistema de movimentação para esse aparato, né, para essa caixa metálica, é baseado no princípio da fenda escocesa. Tá? O que é isso? Bem, é um princípio que vai transformar uma energia circular em uma energia recíproca, que no nosso caso pode ser entendido como cíclica, né? Para visualizar melhor, imaginemos uma locomotiva a vapor, né, onde o pistão do vapor empurra o braço metálico que é conectado à roda da locomotiva. Tá? Então, o princípio é o mesmo, né, mas em outro sentido, né, porque no caso aqui o motor é quem vai girar essa roda e fazer essa movimentação. Na instrumentação, os instrumentos já se encontram disponíveis, tá? Células para medição de tensão do solo e um sistema LVDT para medição das deformações, né, do solo, tá? Isso já está disponível. O solo utilizado também encontra-se disponível e devidamente caracterizado, um solo das paleodunas de Natal, foi colhido na própria UFRN, encontra-se lá, tá? Solo, 70% praticamente do solo é área média, né, pode se classificar assim, é um solo bem uniforme, tá bem? E uma metodologia, assim, mais de forma mais rápida, né, só para ter um entendimento, né? Logicamente, quando tiver o aparato pronto, né, vamos, com devidamente setado todos os instrumentos, fazer a deposição do solo, chama atenção, né, para a metodologia, pode ser uma chuva de areia de Ueno, ou pluviador
móvel de CAD. O realce aqui é que vai haver uma metodologia de forma que se tenha um controle, né, de como isso foi feito, de como da deposição desse solo, contato, por exemplo, a densidade e a homogeneidade. Em seguida, lógico, adentrar-se nas séries de carregamentos cíclicos, né, simulando a expansão e contração da estrutura, tá certo? Devido às dimensões, né, a ideia é construir um aparato com dimensões não muito grandes, à vista de outros autores. Isso vai gerar uma facilidade de manuseio, né? Entre um teste e outro, para você retirar a amostra, né, deformada e depositar o solo novo, né, a nova amostra, esse tipo de coisa, a lubrificação das partes móveis, enfim. Isso vai gerar um maior tempo, né, vai lhe prover um maior tempo, que vai gerar uma maior possibilidade de testes, tá? Como resultados esperados, né, uma revisão abrangente da literatura concernente a esse assunto, né, ou a caixa, né, o aparato, o dispositivo, o modelo, vai ficar não só para esses testes, né, mas, lógico, para os próximos testes, próximas possibilidades de uso, e uma maior compreensão, após esses ciclos de teste, né, de deslocamentos que vão ser impostos, do comportamento do empuxo de terra nos encontros dessas pontes integrais, dos comportamentos das deformações permanentes do solo, da influência da amplitude, né, nos ciclos no empuxo, tá, e deformações geradas no solo, a compactação, a influência também da compactação no solo, como isso, o solo mais compacto ou mais solto, como isso interfere nessa dinâmica, tá? Sobrecargas externas, como isso influencia, e por fim, esses artigos, né, publicados em anais de conferências e periódicos nacionais e internacionais. Aqui o cronograma do projeto, né? Claro que com a pandemia fica um pouco chato, né? Assim, então, dá uma certa dificuldade, mas não é impeditivo, né? Estamos mais ou menos por aqui, tá? Mudança de mês, mas até o momento creio que será possível executar tudo dentro do cronograma, tá bem? E aqui as referências utilizadas até o momento nesse projeto. E agradeço a todos pela atenção. Eu vou só minimizar aqui. Passo a voz à banca. Obrigado. Obrigado, Alisson. Eu vou passar a palavra agora ao professor Enio. Professor Yuri? Sim. O professor Enio, não. Sou eu o membro avaliador, professor. É porque tinha aqui escrito, Fagner, que era o Enio, eu não sabia que era você, não. O Enio não veio? Nossa. Enio está para avaliar o trabalho da Karina, de Rayane. É logo em sequência. Acho que houve alguma... Bom, a Alisson me passou o trabalho aqui por e-mail. Tá? Não sabia que era você, não, fiz Fagner. Eu achava que era o Enio. Posso fazer algumas colocações. Professor Yuri, vontade, professor Fagner, desculpe interromper. Eu nem mencionei, professor Yuri. O senhor me passou o e-mail, desculpa até interromper. E o professor Enio me disse, não, Alisson, acho que está havendo uma confusão. Aí eu fui lá no cronogramazinho do CIPEC e confirmei que era o professor Fagner. Até disse, professor Fagner, já está confirmado. Até falei com ele no WhatsApp, ele disse exatamente, não foi, professor? Aí eu realmente não falei com o senhor, professor Yuri, eu até acreditava que o senhor depois ia ter visto, alguém ia ter avisado. Me desculpe. Tanto faz, tranquilo. Vamos dar prosseguimento, então, com o Fagner. Vai fazer os questionamentos que ele tem para fazer, então. Ok. Mas talvez tenha havido alguma mudança no meio. Bom, mas desde o início eu estou até confirmando aqui, e estava tudo encaminhado bem, né, que o Alisson me passou o documento, e consegui ler com atenção, Alisson. Se quiser, Alisson, pode tirar a sua apresentação aí, tá, que a gente vai ter uma conversa aqui rápida. Pronto. Eu fiz algumas anotações no seu texto
online aqui, né, no PDF, não acho necessário eu abrir e expor, não, tá? Eu acho que a gente pode conversar, fica de uma forma mais sucinta, né? Tá certo? Certo, professor. Então, eu gosto de sugestões, tá, Alisson? Lembre-se sempre de conversar com orientação, você tem orientador e co-orientador, então você pode ter total certeza de que você está sendo muito bem orientado, tá? Isso não tem o que discutir. O que eu tenho aqui são sugestões que podem ser trabalhadas em termos muito também do formato de um projeto de pesquisa, né? E até para os demais também ouvirem isso, porque quando a gente faz um projeto de pesquisa, a minha intenção, né, até a Micheline é minha aluna de orientação, e eu passei isso para ela, é que a gente mande esse projeto de pesquisa para algum lugar, né, para ele ser aprovado e a gente conseguir algum recurso, tá? Recurso financeiro mesmo para a execução da pesquisa. Então, essa é a função, ao meu ver, lógico que existem outras, mas é uma função bastante corriqueira de um projeto de pesquisa, né? Pode ser também para avaliação, né, para entrada no mestrado, né? Os meninos aí fizeram uma apresentação de uma proposta de pesquisa, algo parecido. E aí eu senti falta de alguns elementos, pelo menos no texto que você me passou. Tá? O primeiro deles, você fez muito bem, é apresentar um resumo lá da sua pesquisa, né? Um resumo do documento, tá certo? Isso é interessante. Mas aí esse resumo vem aquele formatozinho que a gente tem como clássico, a gente ter no resumo todas as partes, né, que a gente faça o levantamento do problema, a contextualização que a gente chama, né, e lá no seu resumo você já cai direto no objetivo, tá? Como você não tinha contador de caracteres, ou de palavras, ou de linhas, né, para o resumo, você tinha mais liberdade, cabia você fazer uma breve contextualização, tá? Dentro do resumo mesmo, no projeto, tá certo? Em relação às palavras-chave, é pertinente, você pode me interromper à vontade, tá? Eu só estou fazendo aqui comentários e fica à vontade. Eu estou baixando a cabeça porque eu sou das antigas, o senhor sabe, né? Eu sempre faço... Não tem que baixar a cabeça, não. Se você tem... Não, eu digo assim, eu estou prestando atenção, eu estou só anotando mesmo no papel. Sim. Entendi. Tá? Por isso você desligou a câmera para a gente não ficar vendo o cucuruto da cabeça, não, mas a outra câmera está ligada, não? Eu só desliguei a do celular para não ficar duas. Quer ver? Olha aí. Não, eu só estou vendo A e A aqui. Estou falando com A e A apenas. Nossa. Não sei se mais alguém está vendo você. Eu estou me vendo aqui. Eu estou vendo perfeitamente. Eu não estou lhe vendo, não. Alguma coisa está acontecendo aqui com a minha conexão hoje, mas pelo menos vocês estão me ouvindo bem, né? Então, nas palavras-chave, é interessante que a gente não repita palavras do título, sabe? Elas terminam tendo Pronto, agora eu vejo o Alisson. Terminam tendo característica da gente potencializar o nosso mecanismo de busca, né? Então, é bom que a gente tenha palavras-chave que tragam o mesmo assunto, mas de formas diferentes, entendeu? É uma coisa pertinente para a gente pensar, tá? Então, fica aí, sugestão para pensar, tá? Não precisa sofrer em antecipação por isso, não. Já a introdução, achei que a estrutura ficou melhor, né? Você faz a conceituação na introdução, mas aí eu vi uma coisa que não fica muito legal, né? Uma frase que você finalizou a introdução aqui, antes da justificativa, espera-se com esse trabalho esclarecer importantes questões. E aí eu já li isso. Aí eu voltei no resumo, era a mesma frase, sabe? A frase igualzinha, né? E aí eu conferi outros pedaços e ficou meio quebrado, mas a gente vê frases iguais. Então, a gente tem que treinar essa habilidade de tentar falar, muitas vezes, a mesma coisa com formas diferentes, tá certo? Ou falar uma coisa diferente, tá? Então, mas aí eu achei a sua introdução, né? A introdução tem uma característica bem específica de você levantar o tema, né? A contextualização é bem rápida e a introdução finaliza no objetivo.
Tem gente que gosta que o objetivo seja algo separado, né, um item separado, tem gente que gosta mais que o objetivo seja um item, um subitem na introdução, bem como a justificativa que você colocou aí, né? Então, ficou interessante, mas eu fiquei meio transtornado, assim, porque a sua justificativa e a sua introdução são coisas parecidas. A introdução de um texto como um projeto de pesquisa e como um artigo não é bem aquela introdução que a gente aprende a fazer no Enem, né, que vai trazer o tema ainda sem dizer muita coisa, né? Na introdução a gente tem a capacidade de conduzir o tema mais rapidamente até o objetivo. E aí a gente justifica o porquê daquele objetivo, certo? Não sei se eu estou sendo claro para você. Sim, ser mais incisivo nessa introdução. Assim, mudando a palavra, seria isso? O segundo parágrafo, você coloca assim, a presente pesquisa tem por objetivo. Isso aí é objetivo. Está entendendo? E aí depois você fez a justificativa. Então, a introdução termina com o objetivo. Você constrói o tema e finaliza com o objetivo. Tá certo? E aqui você definiu o ponto integral e já caiu com o objetivo. Né? E depois justificou, e depois tem objetivo de novo, né? Objetivo geral específico, tá? Então, ficou um pouco confusa essa estrutura. Eu estou dizendo isso, o projeto está muito bom, tá certo? O projeto está massa, vou falar sobre isso ainda no futuro próximo. Mas são pequenas correções para os textos futuros, para o exame de qualificação, para os seus artigos, para a sua dissertação, tá certo? São pequenas sugestões, tá? De definir objetivos gerais e específicos, certo? Mais uma coisa, e eu percebo que existe uma dificuldade muito grande nisso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao definir os objetivos gerais e específicos, né? Pense que é uma parte extremamente importante do seu trabalho. Nesse momento, quer saber claramente qual é o objetivo daquela pesquisa que você está pedindo algum recurso, certo? Seja num edital interno da universidade, seja no CNPq, seja em qualquer instituição. Então, eu acho que a clareza do objetivo precisa ser a clareza precisa ser nítida, né? Até redundante isso, tá? Então, assim, estudar o efeito de deslocamento cíclico em encontro de pontos por meio do efeito de deslocamento cíclico. Beleza. Aí, quando a gente cai no objetivo específico, eu não acho, aí é a opinião minha, tá certo? Eu não acho que a construção de um modelo seja o objetivo da sua pesquisa. Eu acho que a construção de um modelo é o meio da sua pesquisa, é o modo que você vai determinar alguma coisa. Está entendendo? Então, eu não acho que... A gente tem, nos objetivos específicos, é muito normal a gente ter, assim, fazer ensaios de resistência social. Eu vou pedir licença, Fagner. Eu só queria confirmar com o Alisson qual a versão que você mandou para o Fagner, Alisson, porque pela versão que eu tenho aqui, eu vou ler para você. Já havia corrigido isso. Ó. Sim. Esse construir um equipamento de laboratório havia sido cortado. Aí ficou assim, avaliar o comportamento das tensões e deformações no solo após diversos ciclos de compressão e descompressão lateral do solo, através da confecção de um equipamento de laboratório para ensaios de modelos físicos em escala reduzida. Eu não sei... O que eu acredito... A minha versão não é essa, não. Mas isso aqui já tinha sido corrigido. Eu acredito que... Deixa eu colocar minha tela aqui para você ver. E aí vocês tiram a dúvida. Eu recebi essa versão aqui, ó, está aberta aqui. Espera aí que está carregando. Pronto, devem estar vendo agora, né? Confeccionar o modelo, né? Com a possibilidade de movimento. Pois é, isso aí, assim, ó, Avelino, Alisson, tô ouvindo, precisa prestar atenção nessas coisas, né?
Tá bom, me Eu desculpa. acho que você mandou outra versão para o Fagner. Talvez Não uma foi? versão anterior. Porque a gente corrigiu essas coisas todas. É verdade. Me desculpa, professor. Me desculpa a banca aí, é o professor Yuri e o professor Fagner. Agora ele vai fazer ele está fazendo as sem análises problema. A dele em gente, cima da versão que você não fez a correção, né? Deixa eu só verificar, professor Fagner. O documento que eu enviei para o senhor tem o meu número de matrícula, não é isso? Que é o mesmo que eu mandei para o professor Yuri. você tem algum, você mandou 2 e-mails para mim, por acaso? Não. Não. Eu só queria Não, ver se então, o senhor tem como olhar no nome do documento se tem o número de matrícula. Não, mas agora eu acho que ele vai precisar, o Fagner precisa continuar a avaliação dele em cima do que ele tem, do que ele já analisou, do que Não, ele o que eu leu. quero, o que eu 2020 quero é dizer é que, uma assim, coisa o, que movi, termina o no- Alisson, você lembra que o nosso tô tempo vendo. é curtinho? Não Não, se tudo preocupe, bem. não. Desculpe. A gente segue aqui no que eu. Inclusive, ficou bem nítido isso, porque no documento que você me mandou não tem o cronograma. E você apresentou o cronograma na apresentação. Então, eu digo, opa, ele esqueceu de colocar o cronograma ou ele conversou com a orientação, com o Yuri, e Yuri, na apresentação, disse, coloca o cronograma. Né, eu ia perguntar isso lá no final. No projeto, realmente, eu esqueci de colocar o cronograma. E é parte fundamental, né? Ah, sim. Então, E sim. esse item, o professor Yuri realmente tinha dito que isso não faria mais parte e realmente eu esqueci. Eu saí corrigindo e não corrigi isso. Infelizmente, foi erro meu. Aí passei. Sequência, não se preocupe, não. Vamos dar sequência com o Certo. documento que eu avaliei aqui, não tem problema, tá? Se confrontar ou não com alguma sugestão, com alguma orientação de fica à vontade, certo? Então, Fagner, não estou conseguindo te ouvir. Não consigo te ouvir. cuidado. Deixa eu voltar aqui para Não dá para ouvir, Fagner. outra sugestão, assim, Fagner, o que você havia falado a gente não conseguiu ouvir. Tá travando muito, Fagner, a sua conexão. Agora ele ficou totalmente congelado. opa, estou online de volta. Alô, estão me ouvindo? Pronto. Eu fiquei online o tempo todo e estava tudo bem, né? As coisas da internet que a gente não sabe. Então, Alisson, retomando aqui rapidamente, o tempo da gente já está finalizando, eu senti muita falta de um croquis, de um esquema, de uma figura, né, que demonstre a sua ideia da caixa, certo? As dimensões, né, você tá fazendo um planejamento. Se lembra que nesse projeto de pesquisa, que você vai solicitar algum recurso, você vai ter que apresentar um orçamento, inclusive. Né? E o que é uma pequena dimensão para você? É 30 centímetros? É 1 metro? Tá? Então, a gente tem que ter
você falou, a única referência que você fez a dimensão foi a chapa da caixa, né? Uma chapa até bastante robusta, né? De Não, mas ele 19 milímetros mencionou a aí. dimensão da caixa, não mencionou, Alisson? Aí é a versão que está aqui comigo. Talvez seja isso, o Yuri. Mas ele mencionou na versão antiga também, não foi, Alisson? Foi, mas não sei se o senhor lembra, professor Yuri, eu acredito que o senhor pediu para retirar a dimensão. Apenas ficou pequena. Disse, não, a dimensão a gente ainda não tinha fechado bem, até porque o sistema de movimentação independe assim, se vai ser 30 ou 40 ou 50 centímetros. Aí por isso que eu botei essa dimensão. Sim. Eu Tá até bom. ia. Mas Eu ia pelo até menos um citar. croquis, né? Para a gente ter Certo. referência, para a gente Não, eu saber entendo, como é. Eu professor. acho que na hora e você, na sua defesa, lá na frente, quando você tiver o equipamento pronto, construído, tudo elaborado, os ensaios executados, normalmente, eu dou uma dica, tá? Normalmente o pessoal coloca uma foto do equipamento, né? E às vezes uma foto de um equipamento que tem coisas internas, né? Tem medidor de tensão total, tem LVDT ali por trás, tem um sistema elétrico, tem alguma coisa. Às vezes uma foto não representa um monte de coisa, é uma caixa saindo um monte de fio de dentro dela. Né? Então, você quer botar uma foto, bota a foto, mas bota um esquema do lado também, implanta em perspectiva, vamos ver se as habilidades como é que as coisas, tá? Então, uma atenção muito grande ao sistema da fenda escocesa, né? Achei bastante curioso, que eu não sabia o nome desse sistema, sabe, cara? Mas, assim, você gastou mais de uma página, gastou figura com ela. Será que é uma coisa, assim, tão mirabolante, uma coisa tão inovadora você usar isso? Eu acho que não. Você... Claro. E, professor... aí, cara, aqui é sugestão, tá certo? Eu diria, aí é também sugestão veja com orientação se isso é necessário, né? Você apresentou a curva granulométrica lá de Fontoura. A Fontoura é a Taiara, né? A dissertação dela é de 2015. Não sei se é o mesmo solo, tirado ainda do mesmo saco que a Taiara, ou tirado do mesmo local, que aí no campus da UFRN, a gente sabe onde é. Mas eu faria, sabe, a granulometria de uma areia, tão facinho, de repente você faz, né, fica com a sua granulometria mesmo, pode até colocar mais peneiras aqui no meio, eu senti falta aqui de uma peneira no meio do caminho, pode fazer sua massa específica dos grãos, sabe, índice de vazios máximo e mínimo, direitinho, é interessante isso, serve de, se você tiver tempo, tá, o tempo da pesquisa, serve de aprendizado para você vai levar isso para fazer os ensaios, você vai ser professor um dia, de geotecnia, vai se dar aula de laboratório, você tem essa vivência, ensaio, né? De repente a gente faz, confirma os dados dela, tá? Eu acho que é pertinente, acho pertinente. Então, fiquei, assim, extremamente curioso para ver esse croquis, porque eu queria saber como é que era, né? Eu diria que, a partir de você estar dizendo para usar uma areia, chama de areia o solo, talvez, porque aí você fala assim, preenchido com solo compactado, aí a gente já pensa em ensaio de compactação, e você vai fazer referência à densidade relativa, provavelmente, né? Eu acho que a questão de densidade relativa e compactação muda, que eu vou deixar uma pergunta retórica para você refletir. Você já está estudando o assunto do tratamento das imagens, né? Isso normalmente quebra um pouco a cabeça da gente, a gente acha que é muito simples, mas às vezes não é tão simples assim. Tem os estudos da refração lá da placa de vidro, tem qual vai ser o nível de profundidade que você vai utilizar a técnica CID, né, para poder É verdade, ainda está... Né? Parece que nós perdemos de novo o contato com o Fagner, né? Uma questão
Professor Fagner. Fagner, não tá dando para ouvir você voltei. falando, cortou bastante. Agora, pegaram a fala sobre resultados esperados? Não, você pode repetir. Não? Pronto. Então, sobre os resultados esperados, o Alisson, né, você fez uma lista de Sim. itens, sabe? Os produtos esperados. É um pouco diferente o que é um produto esperado e o que é um resultado esperado, tá? Eu esperava nesse item de resultados esperados a apresentação do que é que você, como geotécnico, espera em relação lá aos seus objetivos. Ah, você tem lá como objetivo estudar o comportamento de tensão deformação. O que é que você espera sobre isso? Ah, se deslocar tanto vai romper, se deslocar pouco não rompe, isso em relação à ponte é isso. O que é que você, não são os produtos que vão sair dessa sua pesquisa, como você chegou a colocar a revisão da literatura, né? A revisão da literatura é um produto da pesquisa? É um produto da pesquisa. Se sair um artigo de revisão da literatura, aí o produto fica mais caracterizado ainda, né, fisicamente, vamos dizer assim. Mas isso não é um resultado que você espera. O resultado que você espera é, quais são os seus objetivos? Vou voltar lá no objetivo para enxergar aqui os objetivos. Você quer estudar o comportamento da tensão deformação, você quer estudar a variação do empuxo de terra, como é que o empuxo de terra, o que é que você espera em relação a isso, tá? Então, já que você não tem resultados, é claro, né, um projeto de pesquisa, e de certa forma você falou aqui em alguns itens, né, conhecimento, comportamento do empuxo de terra, mas o que é que você espera? Já deve ter alguma coisa, né? A gente não está, eu sei que é uma pesquisa bastante interessante, vou fazer um comentário sobre isso, mas ela já tem algum estudo sobre isso, ou é inédito mesmo, de fato, né? Aí você reflita e reveja. Então, cara, aí eu te dou, não vi o cronograma, vi só na sua apresentação, acho que é aceitável, é um cronograma cabível, né, ao tempo que você tem, mas eu lhe dou um conselho, e para os demais que, porventura, venham a participar de ensaios e de construção de equipamento. Pesquisa com construção de equipamento é extremamente complexa, não é complicada, às vezes é simples, tá? Como a fenda escocesa lá que você mostrou, mas ela é complexa, porque não vazou um óleo, o fio não conectou, você tem que fazer a solda de novo de um plug. Então, tem uma série de pequenos transtornos que vão afetando sua pesquisa. Tá? Então, o conselho que eu dou é antecipe-se o máximo que você puder. Né? Não fique, eu preciso aqui esperar 5 dias para eu vou esperar 5, eu vou esperar 6. Tá? Então, você tem na mão uma pesquisa extremamente interessante, você está sendo extremamente bem orientado, pode ter certeza disso, e com certeza você tem potencial, pelo que eu conheço, você tem um potencial de fazer uma pesquisa muito boa, né? Mas aí, esses pequenos entraves que muitas vezes a gente não está ciente, né? Um aluno de mestrado não está ciente, a gente perde muito tempo, e eu lhe digo isso com a experiência de um mestrado e um doutorado com desenvolvimento de equipamento. Tá? De coisa nova, de máquina, não era inovação no sentido de ciência, né, talvez, mas de máquina, né, que dá muito problema, tá certo? Tem muita coisa para ser modificada ao longo do desenvolvimento, ok? Eu peço desculpa aqui pelos transtornos da conexão, acho que agora parece estar mais estável, né, e passo a palavra de volta ao professor Yuri. Muito obrigado pelo espaço, Yuri. Uma pesquisa muito rica, muito interessante. Eu adoro esse tipo de desenvolvimento, né? Pelo que você já conhece de mestrado e doutorado, e do professor Benedito, né? Que tanto ensinou a gente a fazer esse tipo de pesquisa. Parabéns pela ideia. Acho que vai ser um trabalho muito bom, de muito impacto, né? Eu acho que isso vai ser muito pertinente. E parabéns, Vitor. Fica à vontade, professor. Bom, obrigado aí pelos comentários. Só queria pontuar a questão dessa pesquisa, que ela é uma continuação de uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo em parceria com a Universidade do Texas, em Austin, e foi fruto do meu pós-doutorado lá em 2018. Tá? Então, chegamos aí agora
numa etapa, né, vamos tentar implementar essa etapa no meio de uma pandemia, mas nós somos otimistas e achamos que vamos conseguir. E essa etapa é agora a construção de um modelo de laboratório em pequena escala, né, escala reduzida. O tamanho da caixa vai ficar em torno de 30 a 50 centímetros e ela vai ser simples, não vai ser nada sofisticado demais e esperamos conseguir atingir esse objetivo, certo? Então, é isso e nós podemos encerrar essa apresentação. Se alguém tiver alguma coisa a comentar também, fique à vontade e aí nós podemos encerrar essa apresentação. Obrigado. Prontinho. Aí agora eu volto como coordenador do Simpec, né? A gente está E eu me nessa despeço dupla aqui, função até aqui mais, hoje. obrigado a todos, até mais. Obrigado, Yuri. Boa tarde. Boa tarde. E aí nós... Olá, meu nome é Fábio e eu vou fazer a apresentação do meu projeto de pesquisa, que se intitula Influência da geometria de uma massa de solo reforçado com geossintéticos no comportamento resultante da diminuição do espaçamento entre reforços. Esse projeto de pesquisa é orientado pela professora Karina e co-orientado pelo professor Yuri. Então vamos lá. Fazendo uma introdução, né, sobre o tema, primeiro eu gostaria de explicar o que é uma massa de solo reforçado. Basicamente falando, nós obtemos essa estrutura da união de um solo compactado mais um material de reforço. E aí, essa é uma técnica muito antiga. Construções como, por exemplo, a muralha da China utilizou essa teoria na construção, certo? Então, assim, é um modo construtivo que ele começou a ganhar bastante enfoque a partir do ano de 1960, que foi inclusive esse ano que surgiu uma técnica patenteada chamada de terra armada. Então esse termo é o termo de uma técnica que foi patenteada no ano de 1960. Bem, e aí o que vai diferenciar os vários tipos de massa de solo reforçado são justamente os componentes utilizados. Os componentes utilizados na face, o tipo de reforço e também o solo de ateio. Então, por exemplo, materiais de face, nós temos os painéis pré-moldados, nós temos os blocos modulares, os gabiões e as faces envelopadas. Reforço, exemplo, nós temos as tiras metálicas, as barras de aço. Esses dois materiais são os materiais que são classificados como inextensíveis, e também os geossintéticos, que são os extensíveis. E dentro dos geossintéticos nós temos uma variada gama de materiais, por exemplo, as geogrelhas, os geotêxteis e por aí vai. Com relação ao solo, normalmente a gente utiliza o solo granular. Por que solo granular? Porque ele é um solo que tem uma boa interação com o material de reforço e também, utilizando esse tipo de solo, a gente vai ter uma boa capacidade de drenagem de toda a estrutura após construída. E assim, com relação aos termos, quando a gente fala SRG, nós estamos referindo ao solo reforçado com geossintético, com material geossintético. E quando esse SRG ele suporta uma carga de uma ponte, então nós podemos dizer que é um SRG portante ou inclusive uma massa de solo reforçado portante, sendo um pouco mais geral. Aqui nós temos uma imagem para exemplificar, para ilustrar melhor do que a gente está falando. Então aqui, ó, de cima para baixo, nós temos o tabuleiro de uma ponte aqui. Temos uma ponte, certo? E aqui ao lado nós temos o aterro de aproximação. Esse aterro de aproximação, ele também é reforçado com algum material. No caso da imagem nós temos um geotexto, tá certo? Aqui mais em cima, né, nós temos o pavimento, e esse pavimento ele é contínuo, ou seja, ele não tem nenhuma junta. Aqui abaixo, tanto do tabuleiro quanto do aterro de aproximação, nós temos o muro de solo reforçado com geossintético portante, propriamente dito, né? E aqui nós temos as várias camadas de reforço, certo? Normalmente essas camadas de reforço, para se caracterizar um SRG portante, ela tem que ter um espaçamento menor ou igual a 30 centímetros, tá bom?
Aqui nós podemos ter camadas de reforço intermediário também, que aí o espaçamento vai ser menor que 15 centímetros. Aqui nós temos a face. No caso dessa massa de solo reforçado, está suportando uma ponte em que nós temos o curso d'água aqui embaixo passando. Normalmente se utiliza essa proteção contra a erosão, o hip wrap. E aqui embaixo nós temos a fundação de solo reforçado. Bem, quais são as vantagens desse tipo de estrutura? É um tipo de estrutura que vai ter um menor custo em relação à solução tradicional. Qual é a solução tradicional de fundação de ponte? São estacas profundas. Essa é a solução tradicional. Vai ter uma maior velocidade de execução, também comparada a essa solução tradicional. E também nós temos aí uma estrutura que ela é muito resistente a sismos e também ela tem um comportamento muito bom com recalques diferenciais, tá certo? E aí, somado essas vantagens com a novidade, porque nós temos uma técnica recente, e com essa possibilidade de carregamento, no caso de pontes, todos tudo isso somado, ele justifica as pesquisas na área, inclusive a minha pesquisa, que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Então, para a gente prever o comportamento dessas massas de solo reforçado, nós podemos utilizar de ensaios de laboratório, de monitoramento de campo, no caso instrumentando estruturas reais, ou até mesmo fazendo simulações numéricas. Bem, e aí nós temos uma estrutura em que nós temos vários fatores, né? Por exemplo, aqui nessa imagem nós temos o H, que é a altura, o B, que é a distância da parte interna da face ao ponto de aplicação de carga, esse L aqui simulando a largura do tabuleiro. Então, todas essas variáveis elas vão influenciar no comportamento da massa de solo reforçado, né? E alguma dessas variáveis mais relevantes, nós temos o SV, que é o quê? É o espaçamento entre reforços, né? O J, que é a rigidez desses elementos. O Q, que é a minha carga distribuída aplicada aqui, que é representada por essas setas vermelhas, tá bom? Vai entrar também o tipo de solo, o nível de compactação do aterro, o tipo de fundação, os fatores geométricos que eu falei aqui no comecinho para vocês. Então, tudo isso vai influenciar no comportamento da minha estrutura. A FHWA, que é o órgão que regulamenta, o órgão federal que regulamenta a construção das estradas nos Estados Unidos, ele traz a nomenclatura de GRS-IBS, que em tradução livre é o sistema reforçado, ou melhor, é o sistema integrado de ponte, de tabuleiro de ponte sobre uma estrutura reforçada com geossintéticos. E aí nós temos aqui nós podemos dividir essa estrutura em três partes, né? De cima para baixo nós temos o aterro aqui de aproximação. Aqui a grande totalidade da estrutura é um muro reforçado. E aqui abaixo nós temos um solo de fundação, né? Uma fundação que também é um solo reforçado. Como eu falei para vocês, nesse tipo de estrutura, né? No SRG portante, o espaçamento entre reforços tem que ser menor do que 30 centímetros. Né? E esse comportamento também vai ser em função do material que é utilizado, do processo construtivo, ou seja, quantas camadas foram construídas, né? Qual o grau de compactação dessas camadas, qual a umidade que foi utilizada para a compactação desse material, os diversos parâmetros geométricos, a altura da estrutura, a largura da estrutura, a largura da minha fundação de solo reforçado, a disposição dos elementos, ou seja, quantas camadas de reforço foram utilizadas, né? Qual o comprimento dessas camadas de reforço, né? E o solo de fundação, as características da fundação local. Bem, então, quando a gente tem uma estrutura, um tabuleiro de uma ponte que ele está apoiado sobre esse solo reforçado, é muito importante a gente verificar o recalque e o deslocamento lateral, tá bom? E aí, lembrando, eu falei para vocês que tem três formas de a gente verificar esse comportamento, né? Falando de recalque e deslocamento lateral, que são variáveis que estão dentro do comportamento.
uma dessas que são, voltando, formas de a gente verificar ensaio de laboratório, instrumentação de estruturas reais e as simulações numéricas. E as simulações numéricas, como é que basicamente elas funcionam? A gente vai inserir no computador, em um programa, a gente vai inserir as características dos materiais, inserir todas as características geométricas, e aí, através desse programa, a gente vai conseguir prever o comportamento da estrutura em escala real, tá bom? Então, é interessante as simulações numéricas porque ela permite a gente, primeiro, obter o comportamento e também comparar com a estrutura real que já está instrumentada, tá bom? E aí, quando a gente faz a comparação da simulação numérica com a estrutura real, nos mesmos moldes, mesmos padrões, mesmas características materiais, mesmas variáveis geométricas, a gente consegue validar o modelo. E aí, a partir dessa validação desse modelo, nós podemos fazer várias mudanças geométricas, mudanças de parâmetros, para prever a estrutura, a mesma estrutura, sobre essas mudanças, né? O que vai acontecer com essas mudanças, tá bom? Então, a partir da validação do modelo, a gente pode estudar o que ocorre com a estrutura sem precisar ter uma estrutura real instrumentada. Então, essa é a grande vantagem da simulação numérica, é o que torna a simulação numérica tão interessante, é a gente poder trabalhar com várias outras, por exemplo, que é o meu trabalho, com várias outras mudanças geométricas da estrutura, o que vai acontecer. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos da literatura, né, do comportamento dessas massas de solo reforçado. Então, primeiro trabalho, o do Cos, Roger et al., né, 2020. Esses autores eles desenvolveram equações para prever recalques e deslocamentos laterais. Então, quais foram os parâmetros que esses autores variaram, na verdade? A geometria da estrutura, o ângulo de atrito do solo de aterro, as características do reforço, por exemplo, o comprimento, a rigidez, e aplicaram cargas que variaram de 50 a 400 kPa. O que eles tiraram como conclusão? Que tanto o deslocamento lateral quanto o recalque, eles diminuem quanto for menor o espaçamento entre reforços, menor for a altura da minha estrutura e menor a largura da minha fundação. E também, quanto maior for o ângulo de atrito do meu solo de aterro, quanto maior o comprimento e a rigidez do reforço, e também quanto maior for a inclinação da minha face em relação à vertical. Gebre-Marian et al., de 2021, esses autores investigaram o comportamento de muros portantes reforçados, verificando o deslocamento lateral da face, a máxima tensão desenvolvida no reforço e também o recalque dessas estruturas. E aí, para verificar isso, eles observaram o efeito do aterro de aproximação, a fundação de solo reforçado, o espaçamento entre reforços, né, e a rigidez desses elementos, e também o tipo do solo. E eles concluíram que existe uma maior influência do espaçamento vertical do que a rigidez dos reforços no dimensionamento, que a tensão máxima que se desenvolve nos reforços, ele diminui linearmente com a profundidade, ou seja, quanto mais alto está o reforço, maior é a tensão de tração que ele está submetido. O aterro de aproximação e a fundação de solo reforçado, eles são interessantes, são benéficos para a estrutura como um todo, porque tanto eu tendo um aterro de aproximação reforçado como uma fundação reforçada, eu vou ter uma diminuição dos deslocamentos e também dos meus recalques. Ardagh et al., 2021, eles fizeram um estudo paramétrico do comportamento de GRS-BS com a mudança de diversas variáveis. Quais são as variáveis? O ângulo de atrito, a largura da minha fundação reforçada, a presença ou não de reforço secundário no aterro de aproximação e o comprimento dos reforços. Para analisar o comportamento, eles verificaram deslocamento lateral da face,
verificaram também a distribuição de deformações nos elementos de reforço, desculpa, e também verificaram a localização da superfície de ruptura. Conclusão que eles chegaram: primeiro, existe um grande impacto do ângulo de atrito do meu solo de aterro no comportamento dessa estrutura. Existe um baixo impacto do reforço secundário, da distância de aplicação da sobrecarga à face do muro, que é o meu B, como eu falei para vocês, e também da largura do meu tabuleiro da ponte, lá em cima, né? Existe um efeito desprezível da largura da minha fundação de solo reforçado e também do comprimento dos elementos de reforço. E com relação à superfície de ruptura encontrada, eles perceberam que é uma superfície que é um funcionamento no topo, certo? Sob a fundação do tabuleiro da minha ponte, ou melhor, sob a fundação do tabuleiro, sob o tabuleiro da ponte, né? Porque o tabuleiro da ponte ele se apoia diretamente sobre o SRG. E aí essa superfície ela vem se estendendo verticalmente para baixo até encontrar a superfície curva da teoria de Rankine. Então, a minha superfície de ruptura é a combinação dessas duas linhas. A linha vertical abaixo do tabuleiro e a linha curva da superfície de Rankine. Bem, com relação aos objetivos do meu projeto de pesquisa, o geral é analisar o efeito de variações geométricas no comportamento de uma massa de solo reforçada em relação à influência da adoção de pequenos valores de espaçamento vertical entre reforços, SV, para uma condição de carregamento de extensão limitada e face em blocos. Ou seja, basicamente falando, nós vamos verificar que quando a gente, normalmente, né, quando a gente diminui o espaçamento vertical entre reforços, a gente tem uma melhora nas características uma melhora no comportamento, uma melhora geral no comportamento de um SRG portante. E aí o que vai acontecer se eu fizer variações geométricas nessa estrutura? Será que mediante variações geométricas eu vou continuar tendo os mesmos benefícios após a redução do espaçamento vertical entre reforços? Então basicamente é isso. E aí como é que a gente vai verificar esse comportamento? Que aí vem a parte dos objetivos específicos, né? Todos esses parâmetros eles vão entrar após a redução de SV, verificando, né? Avaliando a influência da geometria da massa de solo reforçado, né? Que é o que a gente vai fazer na resposta da redução de SV, que eu acabei de explicar para vocês. E aí a gente vai verificar a ocorrência de mudança nas forças solicitantes nos reforços. A gente vai medir modificações nas tensões solicitantes no maciço de solo. E também a gente vai observar o surgimento e a variação nas forças de conexão entre as camadas de reforço e os blocos da face. Bem, então vamos fazer um estudo paramétrico dessas massas de solo reforçado submetidas a um carregamento de extensão limitada. Carregamento aqui, a extensão dele representado pelo meu L. E então vamos fazer essas mudanças. Esse estudo vai ser feito por mudanças geométricas. Como eu falei para vocês, o que essas mudanças geométricas vai ocasionar, né, nas mudanças de SV. Se as mudanças de SV vão ser mantidas mesmo após mudanças geométricas. Basicamente é isso. Basicamente falando é isso. Então, as variáveis geométricas nós vamos mudar seguindo algumas faixas que eu vou falar agora para vocês. A altura do muro nós vamos utilizar 4 valores variando de 3 a 9 metros. O B nós vamos utilizar 3 valores variando de 0 a 1 metro. O comprimento dos reforços, o LR, 3 valores variando de 0,5 a 1,1 H. O espaçamento vertical entre reforços vamos utilizar duas condições. Quando SV é igual a 0,20, ou seja, dentro da condição de muro portante, e SV é um pouquinho maior, igual a 0,40, que aí a gente já está fora da condição de muro portante. A rigidez dos reforços, o J, variando de 250 a 1000 kN por metro, e o Q
que é o meu carregamento, de 55 a 344 kN por metro. Então, o modelo numérico ele vai ser elaborado de forma semelhante aos modelos de Alencar 2021, e Alencar, por sua vez, tem a pesquisa baseada nos dados de Ardar et al., esses autores que publicaram o trabalho em 2017, tá bom? Então, o que esses autores fizeram em 2017? Eles estudaram o comportamento de um GRS-IBS, né, instrumentado nos Estados Unidos, mais especificamente no estado da Louisiana. E aí, esses autores, eles validaram o modelo numérico desenvolvido, porque eles tinham os dados coletados em campo e tinha a análise numérica. Então, com isso, eles conseguiram validar o modelo, como eu expliquei para vocês até na parte do... conversando mais sobre o que é a análise numérica em si, né? Esses autores, em 2017, eles verificaram que deslocamentos verticais e horizontais próximos da parede frontal, recalques devido à fundação do solo e ao aterro, verificaram também a distribuição das tensões na estrutura e abaixo da fundação, e também a distribuição de deformações ao longo dos reforços. Então, assim, o nosso trabalho, nós vamos utilizar o Plax 2D para fazer a modelagem e fazer a análise do comportamento da estrutura, tá bom? E aí, o que é o Plaxis? Ele é um programa que trabalha com elementos finitos, e ele foi desenvolvido justamente para a gente analisar o comportamento de obras geotécnicas. Então, os elementos finitos, eles são interessantes, eles são necessários, porque com eles a gente consegue gerar uma malha densa de pontos, né? Ou seja, muitos pontos, e aí cada ponto ele vai ter a sua característica. Cada ponto vai ter a característica simulando o material, simulando o solo, simulando o reforço, simulando o elemento de face. E aí nós vamos conseguir obter o comportamento dessa estrutura como um todo. Cada ponto ele vai obedecer a uma relação pré-definida de comportamento, tensão, deformação, tá certo? Aqui é uma imagem ilustrando, né, como funciona a análise numérica e os vários pontos. E aí o programa ele trabalha em etapas, que são essas 4 aqui. Na primeira etapa a gente vai inserir as características dos materiais, o modelo constitutivo. Na segunda etapa o programa vai calcular o que vai acontecer com a estrutura. Na terceira etapa ele mostra para a gente o resultado, mostra para a gente valores de recalques, valores de deslocamentos laterais. E na última etapa é possível a gente gerar gráficos, né? Gerar curvas. E aí a gente consegue, por exemplo, gerar um gráfico de tensão-deformação. Bem, com relação ao cronograma da pesquisa, durante os meses de maio a fevereiro, maio desse ano, 2021, a fevereiro de 2022, vamos fazer a revisão da literatura. E aí, em maio e junho de 2021, vamos fazer a redação dessa revisão da literatura. O estudo do programa computacional do Plaxis será feito aqui de julho a agosto de 2021. As análises paramétricas, que é o foco, é o trabalho em si, começando em agosto de 2021 até fevereiro de 2022. A interpretação e organização dos resultados de setembro de 2021 a fevereiro de 2022, ou seja, quando um mês após começar as análises paramétricas, a gente já vai ter, a gente espera ter algum resultado, e aí já vai trabalhar em paralelo, interpretando e organizando esses resultados. O exame de qualificação em dezembro de 2021, a redação da dissertação aqui nesses 2 primeiros meses de 2022, para em março de 2022 fazer a defesa do mestrado. Bem, essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Rayane Carla Santos da Silva. Vou apresentar um trabalho intitulado Por Análise de Ensaios de Mini-Pier para Avaliação do Efeito do Espaçamento entre Reforços Geossintéticos, orientado pela professora doutora Karina Maia Lins Costa e co-orientado pelo professor doutor Yuri Daniel Jatobá Costa.
Esse trabalho ele está estruturado da seguinte forma, iniciando com a introdução, seguido da revisão da literatura, material e métodos, resultados esperados, cronograma e, por fim, as referências. Bom, a engenharia geotécnica ela tem a função de garantir tanto a segurança quanto o conforto nas obras da construção civil, principalmente no que tange às técnicas de melhoramento e estabilização de solos. E aí, na parte de estabilização de solos, enquadram-se as estruturas de contenção, que têm a fundamentação em impedir que o solo retorne à sua inclinação natural. Nesse caso, podem ser aplicadas diversas estruturas, como é o caso de solo reforçado com geossintético, solo grampeado, cortina atirantada, dentre outras. Bom, além da sua função original, essas estruturas de contenção, elas também podem receber, aqui em sua base, a fundação de outros elementos. Isso a gente consegue observar tanto em pontes quanto em viadutos. E para esse arranjo, dá-se o nome de muro portante. Alguns pesquisadores vêm enfatizado que a técnica de solo reforçado com geossintético vem ganhando mais notoriedade recentemente do que alguns outros sistemas de estabilização. Nesse caso, Sager-Baer et al. Indicam que, ao longo das décadas, a massa de solo reforçada por camadas de geossintético ela tem sido amplamente aplicada e com sucesso em uma variedade de estruturas de terra. Além disso, o solo reforçado com geossintético passou a ter uma notoriedade para a logística rodoviária em função do desenvolvimento de um arranjo, né, de uma estrutura pelo órgão de transportes dos Estados Unidos. É chamado, né, Geosynthetic Reinforced Soil Integrated Bridge System, o que basicamente é um sistema de ponte integrada que utiliza essa solução de solo reforçado com geossintético. E o órgão que desenvolveu é US Federal Right-of-Way Administration. Além de terem, né, feito esse sistema, eles também desenvolveram um ensaio para fazer o monitoramento do processo. No caso, esse ensaio é chamado de mini-pier ou teste de desempenho. E como dados gerais, a sua configuração é composta pela execução de uma coluna quadrada que contém, né, camadas de solo granular compactado, feita a alternação com camadas de reforço geossintético. E o intuito desse ensaio, né, é utilizar uma base de concreto, uma laje de concreto em cima e fazer a aplicação de uma carga axial, né? Feita a aplicação dessa carga, monitora-se o desempenho da estrutura no que tange a deslocamentos e deformações. E esses dados são utilizados para fazer o dimensionamento das estruturas de campo. Bom, então a gente vai entrar na definição do problema, e aí vem o primeiro questionamento quanto à representatividade do ensaio para fornecer dados suficientes para auxiliar no dimensionamento dessas estruturas de campo. Shen et al. 2021, por exemplo, identificaram uma discrepância com o tal modo de ruptura desenvolvido em um dos testes de mini-pier e as deformações, ocorrendo, né, deformações excessivas. Nesse caso em específico, eles atribuíram essas deformações específicas ao comprimento do reforço geossintético ser insuficiente nos ensaios de mini-pier. Um outro ponto que pode ser levantado é o efeito do espaçamento vertical, né? Porque no caso de um espaçamento sendo mais reduzido, ele pode melhorar o desempenho da estrutura. Lee e Yu, por exemplo, identificaram que para esse espaçamento reduzido, né, ou seja, inferior a 0,3 metros, houve um aumento na capacidade de carga da estrutura. E aí que entram as simulações numéricas. Já que os testes de mini-pier são ensaios de campo, as simulações numéricas elas visam reduzir o custo e o cronograma, fazendo uma boa associação, né, com esses ensaios de campo. Além disso, fazendo uma varredura breve na literatura, foram identificados apenas 3 artigos que correlacionam simulações numéricas e ensaios de mini-pier, e desses, apenas um, que é o de Shen et al. 2021, faz alteração nas dimensões geométricas do ensaio. Só que tem um porém, né? O intuito de Shen et al. Era avaliar o mecanismo de arrancamento do reforço. Então, eles não focaram em fazer essa análise da alteração da dimensão geométrica e nem da extensão do carregamento.
Por isso, o objetivo geral desse trabalho é investigar o emprego do ensaio de mini-pier para avaliar o efeito do espaçamento vertical reduzido entre reforços geossintéticos. Nesse caso, vai ser utilizado o software Plaxis nas versões 2D e 3D. Como objetivos específicos, enquadra-se averiguar a interferência das dimensões do modelo simulado no que tange altura e comprimento da massa reforçada no efeito do espaçamento vertical, especialmente em relação ao recalque do solo reforçado e a deslocamentos na face. Além disso, verificar a influência das dimensões da placa de concreto utilizada no ensaio de mini-pier para a aplicação do carregamento no impacto do espaçamento vertical no comportamento da estrutura. Adentrando aqui na parte de revisão da literatura, eu vou explicar um pouquinho melhor do solo reforçado com geossintético, aquele sistema, né, de ponte integrado desenvolvido pelo órgão dos Estados Unidos. Bom, a configuração dessa solução, ela vai contar basicamente, né, com a junção entre o tabuleiro da ponte e um aterro de aproximação, sem a presença de juntas, tornando esse pavimento contínuo, que é um dos grandes benefícios dessa solução. Evitar os solavancos visualizados em pontes, né, que contêm normalmente esses elementos de fundações profundas mais convencionais. Além disso, como benefícios, pode-se enquadrar o custo reduzido devido à não utilização das fundações profundas e do grande volume de concreto, e também a execução do cronograma poder ser mais acelerada, já que não precisa esperar a cura do concreto. Bom, o princípio de funcionamento, ele vai conter alguns elementos, né? O elemento de face, a fundação de solo reforçada, normalmente envelopada com geotexto, o muro de solo reforçado propriamente dito, tanto com o reforço primário, com esse espaçamento menor ou igual a 0,3, quanto com o reforço secundário, o aterro de aproximação, essa interligação, né, entre o aterro de aproximação e o tabuleiro da ponte se ajunta, tornando um pavimento contínuo. Falando um pouquinho mais sobre esse espaçamento vertical reduzido, Taleb e Merhan, 2019, ressaltam sua importância, principalmente tendo em vista o incremento que isso pode trazer quanto à rigidez ao sistema em decorrência das camadas confinadas. Alguns autores, né, como é o caso de Sager-Baerol, 2017, e Adams e Nick, 2018, enfatizam que esse espaçamento deve se limitar no máximo 0,3 metros. Falando um pouquinho das simulações numéricas envolvendo o sistema de ponte integrada, Mimorard e Ernst, 2018, apresentam essa ferramenta como adequada, né, para representar as condições de campo. Isso, claro, tomando-se o cuidado das condições de contorno, geometria, modelos construtivos, parâmetros e procedimentos de modelagem sejam adequados de forma correta. Foi feita uma busca inicial na literatura, identificada alguns artigos, né, e, dentre eles, percebeu-se uma boa concordância entre as simulações numéricas e os ensaios de campo, na parte de calibração e validação do modelo. Pode ser percebido, inclusive, no estudo de Shen et al. 2019. Também, nessa busca por artigos, percebeu-se que os programas, né, os softwares mais utilizados são o FLAC e Plaxis, nas versões 2D e 3D, e deve-se atentar como elementos primordiais para o desenvolvimento da solução, nos modelos construtivos dos materiais e também nas relações de interface entre os materiais. Adentrando no ensaio de mini-pier propriamente dito, como eu tinha comentado, né, a composição desse ensaio vai consistir na utilização de camadas de material granular compactado, alternada com um reforço geossintético, normalmente geotexto, e um elemento de face. Esse reforço geossintético, ele é conectado ao elemento de face por atrito. Também pode-se observar a presença da laje de concreto com dimensões aí de 0,9 metro. E adentrando nessa parte das dimensões, Adams et al. 2014 afirmam que esse elemento de face, ele comumente é utilizado como o bloco de concreto vazado, que possui dimensões de 0,4 por 0,4 por 0,2. Então, eles enfatizam que a altura do ensaio vai estar condicionada a 10 incrementos de bloco de concreto vazado, o que vai equivaler a 2 metros de altura. O intuito de manter essa relação entre base e altura, né, proporcional e próximo aí, né, a 1:2, a base, ela vai se limitar a 1 metro. Então, no caso, fazendo aí um compilado, né,
A altura da solução seria de 2 metros, a base interna, material composto de 1 metro, e a base externa, contendo o bloco de concreto vazado, de 1,4 metro. Bom, entrando agora na parte de material e métodos, vou falar do procedimento de pesquisa. Essa pesquisa está dividida em 3 fases. A fase preliminar, onde vai ser feita a revisão sistemática da literatura e também a definição de parâmetros de modelo. A fase de modelagem, em que o modelo vai ser estruturado, calibrado e validado. E a fase de simulação, feita por um estudo paramétrico e a análise dos resultados. Na fase preliminar, né, no reconhecimento aí da pesquisa, o intuito vai ser coletar informações referentes aos ensaios de mini-peer e as simulações numéricas. Para o caso do ensaio de mini-peer, analisar o que está sendo desenvolvido no momento e direcionar as variáveis de investigação, ou seja, selecionar um ensaio de campo, né, para que ele possa ser utilizado na fase de calibração e validação do modelo. Já para as simulações numéricas, o intuito é compreender a metodologia utilizada, principalmente no que tange a estrutura da modelagem numérica, analisando os principais parâmetros dos modelos, né? Definindo aí quais vão ser os materiais constitutivos e quais vão ser também as relações de interface a serem empregadas. Já na fase de simulação, eu vou detalhar aqui como é que vai funcionar esse estudo paramétrico. A gente vai ter um caso base, em que a largura externa do ensaio de mini-peer vai ser de X e a laje de concreto vai ter também uma dimensão de Y. Para esse caso base, o reforço geossintético ele vai ser espaçado para 3 condições diferentes. Tá? Então, a gente vai ter uma configuração 1, em que essa base, né, ela vai ser aumentada no valor de Z, e a laje de concreto vai permanecer naquele valor de Y. E também os mesmos espaçamentos vão ser estudados, as mesmas 3 condições de espaçamento vertical. E no caso da configuração 2, vai ser aumentado em Z, tanto a base, né, a dimensão externa do ensaio de mini-peer, quanto a laje de concreto. A laje de concreto representada pela extensão do carregamento. E as 3 condições de espaçamento vertical também vão ser estudadas. Nesse caso aí, vão gerar 9 simulações, 3 para cada condição, e vai ser feito o uso do Plaxis, como eu comentei, na versão 2D e também algumas análises na versão 3D. Os resultados esperados. É conhecer, né, as implicações práticas do ensaio de mini-peer para a previsão de deformação, obter a percepção do padrão de comportamento dos deslocamentos e recalques, os resultados da distribuição de tensões e avaliar e fazer essa avaliação das tensões máximas nos reforços. Aqui eu vou apresentar o cronograma da pesquisa, né? De março até fevereiro de 2022 vai ser destinada à etapa de revisão de literatura. A elaboração do pré-projeto compreendeu os meses de março e maio, a apresentação do pré-projeto realizada em maio, a elaboração da revisão sistemática de literatura prevista para os meses de maio, junho e julho, já o estudo do Plaxis para os meses, né, de maio e junho, a parte de calibração e validação, compreendendo julho, agosto, setembro e outubro, o estudo paramétrico entre os meses de outubro e novembro, a análise de resultados, ela vai ocorrer de setembro a novembro, a redação do artigo científico prevista para março e maio, tendo continuidade em outubro e finalizando em novembro, para o exame de qualificação ocorrer em dezembro de 2021. A submissão do artigo ocorre também em dezembro de 2021 e a redação da dissertação ela teve início em março e maio, retoma em outubro, indo até o mês de fevereiro de 2022, para que a dissertação, né, a defesa da dissertação, ela possa ocorrer em março de 2022. Bom, aqui foram todas as referências utilizadas nessa apresentação e muito obrigada pela atenção.
agora, pessoal, a apresentação do aluno Jean, orientado pelo professor Enio, junto com o professor Olavo, como membro adicional da banca, mas, infelizmente, o aluno Jean, né, entrou em contato comigo recentemente, e ele está com um estado de saúde que não permite que a apresentação aconteça hoje, tá certo? Então, ele solicitou, junto com a orientação do professor Enio, o cancelamento, né, da apresentação de hoje, de forma que, em breve, nós vamos divulgar a apresentação dele, vamos fazer no mesmo formato, tá, no formato remoto, para disponibilizar também a apresentação dele lá no nosso, no novo canal do YouTube que está por vir, tá certo? O canal do PEC UFRN. Então, com isso, deixamos aqui, temos ainda 5 minutos, se alguém tiver algum comentário para fazer, algum aluno 2020 ou aluno 2021, a sala está aberta, fique à vontade. Vou deixar a mensagem aqui novamente com o link da lista de presença para vocês preencherem, tá? É importante que vocês preencham, logo mais eu fecho o acesso a ela para preenchimento, então aproveitem que já estão online e preencham o quanto antes, para não deixar para depois, certo? Então, seguindo o cronograma, nos vemos amanhã, os horários estão disponibilizados lá nos links, nos enviados e no Instagram, fique à vontade para comentar, como dizem, fique à vontade para comentar, para curtir, para enviar para os colegas, né, quando as apresentações estiverem disponíveis no YouTube, a gente divulga para todo mundo, para vocês mostrarem para os familiares também. É importante que vocês assistam as apresentações para se auto-julgar, né, para ver os pontos que podem melhorar em termos de apresentação. Isso é bem interessante também, um ótimo exercício. E os novatos, sejam bem-vindos, ainda não formalizei isso. Vou pedir para quem tiver à vontade aí, ligar a sua câmera, vamos fazer uma selfie aqui de final de sessão. Já tem gente indo embora, vai perder a selfie. Tá? Rapidamente, em 3, 2, 1, a gente faz aqui, eu passo um print aqui da tela, pelo menos os 3 apresentadores de hoje, o Alisson, o Fábio e a Rayane, e mais ninguém está à vontade de fazer, de aparecer, já vou colocar aqui um sorriso bacana aí, sorriso. Vou esperar o Enio sorrir aqui para a gente fazer o print. Pronto, já está printado. Ok, pessoal. Um abraço para todo mundo. Bom final de tarde, boa noite. Nos vemos amanhã na próxima sessão. Até mais, pessoal. Um abraço. tudo bom. Vou encerrar a